uma extensão do território brasileiro. Então não é extraterritorialidade. Se eu peguei o chão do Brasil e levei até lá, é extensão do território brasileiro. Extraterritorialidade, o crime não acontece em solo brasileiro, mas em solo estrangeiro. No caso em concreto, aconteceu em solo considerado extensão do território brasileiro. Por isso que não é extraterritorialidade. Por isso que o seu avaliador ele vai perguntar isso, e se você vacilar, você vai errar. Porque muita gente erra por isso por besteira. Tudo bem? Mas não é só aqui. Olha o que o artigo diz ainda também. Não é só as públicas, mas inclusive as aeronaves ou embarcações brasileiras, sejam mercantes ou de propriedade privada. Agora, ao contrário da pública, onde quer que estejam, quando for mercante e privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Eu vou explicar para vocês. Também é considerado como extensão do território nacional. Vou anotar para ficar bonitinho. Também é considerado como extensão do território nacional veja bem, também considerado como extensão do território nacional. Aí eu vou abrir o quê? Um bezinho aqui. Vamos lá. As aeronaves e embarcações. Muito cuidado, porque as aeronaves e embarcações, o quê? Brasileiras. Acontece que nós temos uma diferença aqui. Brasileiras, bora abrir uma setinha, só que nessa brasileira ela pode ser o quê? Ela pode ser mercante, ou, anotem, por favor, separe um caderno para vocês só para isso, porque isso cai na sua prova, vai cair, eu estou sentindo. Gente, por favor, pegue um caderno de matéria bom e divida as matérias, deixa tudo bonitinho para você revisar. Revisão é melhor do que novo conteúdo. Leve essa informação a sério, porque realmente é verdade. Então, voltando, as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou não só a mercante, mas também as privadas, né? Veja que não é privada a serviço do governo brasileiro, é de propriedade privada mesmo, né? Ou mercante. Nesse caso, se a aeronave brasileira ou embarcação for brasileira, mercante ou privada, o que vai acontecer com elas? Vou puxar aqui um chaves, não sei porque eu gosto de fazer isso. Olha só, se ela... Vou puxar aqui. Então, se for mercante ou privada, aplica-se a lei brasileira. Aplica-se a lei brasileira. Só que para aplicar a lei brasileira, ela tem que estar, olha só, para aplicar a lei brasileira, né? Estou fazendo certinho para você anotar aqui, ela tem que estar ou ela tem que estar em alto mar. Como assim, professor? Em alto mar? Em alto mar, não é mar correspondente no Brasil. Deixa eu diferenciar para vocês a questão. Olha, de um lado nós temos o alto mar. De outro nós temos o mar territorial correspondente. Mar territorial correspondente. O alto mar é assim, ó. Que é o mapa mundi, né? Vamos saber aqui uns países. Isso aqui, ó, é alto mar. Não é correspondente a nenhum país. Mas às vezes aquele mar é o mar territorial correspondente ao país. Exemplo, todo país é assim. Exemplo, nem todo país, né? Tem países que não tem mar ali. Exemplo, como a Europa. Exemplo, como exemplo, o Brasil. Bora botar o Brasil perfeitamente. Suponha que aqui é o mapa do Brasil, né? Parece um alface lá que já achei isso. Sim, parece um alface. Aqui é o mapa do Brasil. O Brasil possui o mar correspondente. E o mar correspondente
a gente diz o que? São quantas milhas? 12 milhas. Que é uma medida, né? Isso aqui é uma medida, ó. Ou seja, aqui dentro, é uma medida de 12 milhas. Então, o mar territorial de um determinado país tem que ser até 12 milhas. Então, é isso que é o mar territorial. Ou isso aqui faz parte do país. Tudo bem, mar territorial. Já alto mar, ele não é dos Estados Unidos de ninguém. Ele é do mundo. E assim vai. Então, quando for aeronave ou embarcação brasileira, mercante ou de propriedade privada, também se aplica a lei brasileira, desde que a embarcação aeronave brasileira mercante ou privada, desde que a aeronave ou embarcação brasileira mercante ou privada, ela o que esteja em alto mar ou, vamos lá, essa informação é importante, desde que ela esteja em alto mar ou no mar territorial correspondente. Como assim, professor? Olha o que diz o artigo. Mercantes ou de propriedade privada, que respectivamente de espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então, o que acontece? É preciso que ela esteja em alto mar ou no mar territorial correspondente. E esse mar territorial correspondente, veja bem, não é nos estados correspondentes aos Estados Unidos, não. É no Brasil. Só que, às vezes, a questão, ela não bota Brasil. Se ela não botar Estados Unidos, está certo. Porque muitas vezes ele quer a letra da lei. Ó. Que é a letra da lei, ó, tá dizendo aqui, ó, correspondente ou um espaço aéreo correspondente. Só que esse espaço aéreo correspondente pode ser também no mar territorial, sem problema nenhum, entendeu? Porque o espaço aéreo correspondente é naquele local lá do subsolo brasileiro, né? Em cima, só que em cima, por isso que é espaço aéreo. Tudo bem? É isso que ele está falando. Então, o que acontece? Vocês entenderam sobre essa aplicação. Só que olha o que diz o parágrafo 2º, senhores. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo das aeronaves ou das embarcações estrangeiras de propriedade privada. Então, até aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, também é aplicável a lei brasileira, desde que esteja onde? Em pouso no território nacional, no Brasil, ou no espaço aéreo correspondente do Brasil, ou em porto do mar territorial no Brasil. Entendeu? Então, é possível também, eu vou botar aqui a observação C, né? É considerado extensão do território, também é considerado também uma extensão do território nacional, é a extensão do território nacional as embarcações e as aeronaves. As embarcações ou aeronaves. E essas embarcações e aeronaves, olha o que ela menciona aqui no artigo. Olha só. Aeronaves, o que? Estrangeiras. Então, não confunda com brasileira. Estrangeira, viu? Estrangeira. Então, agora aqui é sobre as estrangeiras. Nesse caso, o que acontece? Vamos puxar a setinha. Aplica-se a lei brasileira, desde que estejam, a gente vai definir. Por exemplo, no solo brasileiro, vou botar aqui. Desde que estejam no território nacional, desde que estejam no território nacional, letra B, no
espaço aéreo correspondente ao Brasil, ou também, não só no espaço aéreo, no mar territorial correspondente. Anotem, por favor, correspondente. E também o Brasil, viu, gente? Embora a questão não fala, embora a letra da lei não fala do Brasil, é possível que ele peça só a letra da lei. Se ele não falar Estados Unidos, está certo, viu? Olha a questão e olha a letra da lei. Então, no mar territorial correspondente, mas só que esse mar correspondente é do Brasil. Tudo bem? Você não pode errar isso. Vamos falar sobre alguns exemplos de pegadinhas que, de vez em quando, caem em prova. Primeiro, quero que vocês entendam. Primeira observação é que, olha só a primeira observação que é muito importante. Embaixada, eu vou deixar bem grande para você entender. Embaixada não é, deixar bem grande, não é extensão do território nacional. Extensão do território nacional. Como assim, professor? Muita gente acha que embaixada é a calçada do território nacional. Por exemplo, a embaixada da China no Brasil. Ali que é uma calçada chinesa. Ou a embaixada do Brasil na China. Ali é a calçada do Brasil. Ali é extensão. Não. Se algum crime ser praticado na embaixada, nesse caso é outra situação. Já é o que? Extraterritorialidade, porque já foi no estrangeiro. Por isso que eu digo, a embaixada não é extensão do território nacional. Não se aplica aqui a territorialidade. Não erre isso. Por favor, anotem no seu material de estudo. Não perca. Por favor, sente isso aí. As pessoas às vezes erram as coisas por besteira. Outra coisa. Suponha que aqui é o Brasil. Um exemplo que é pegadinha. Que é o Brasil. E nesse Brasil, eu não gostei desse Brasil não, tá muito feio. Suponha que aqui é o Brasil. E no Brasil, nós temos o mar correspondente do Brasil, né? Você já aprendeu. Que é o quê? 12 milhas. Mar correspondente territorial do Brasil, né? Mar territorial correspondente do Brasil. E vamos supor que a Argentina, algum país, por exemplo, bora supor, algum país da Europa, considera-se que é possível praticar o aborto. Aborto é legal. Aí vem uma pessoa de esquerda e tal, programa de abortos. E o que acontece? Uma ONG que faz abortos, tá bem aqui, ó. Ela não tá no mar correspondente do Brasil, ela tá aqui. Tudo bem? Ela tá aqui. Ou seja, ela tá onde? Ela está em alto mar. Suponha que Lucrécia, querendo fazer o aborto, o filho dela de 8 meses, ela viaja do Brasil, ela é brasileira, sai do mar correspondente e vai em alto mar, bem aqui pertinho. E ela vai realizar o aborto. Pá! Pergunta-se: será aplicado ou não a territorialidade? Será aplicado, mais uma vez, será aplicado ou não a territorialidade? Não será aplicado. Vamos lá? Ou será aplicado? Sim, não ou vixe. Olha, bora interpretar. A embarcação, ela é privada, né? O que diz o artigo? O que eu mencionei para vocês? Eu falei que quando a embarcação e as aeronaves estrangeiras, eu vou aplicar a lei brasileira desde que ele esteja no território nacional, foi que eu mencionei perfeitamente para vocês, no espaço aéreo correspondente ao Brasil ou no mar territorial correspondente do Brasil. Nesse caso, ele está em alto mar. Então, não se aplica a territorialidade. Aqui é um exemplo de extraterritorialidade.
que eu vou explicar na próxima aula, depois que eu terminar o assunto de territorialidade, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, porque é um assunto que cai bastante. Outra coisa que eu quero que vocês entendam sobre a imunidade parlamentar. Na imunidade parlamentar, não, me perdoe, na imunidade diplomática, por exemplo, ao embaixador, né? Vou falar sobre isso aí mais na frente, sobre embaixador. Você já aprendeu que não se aplica a lei brasileira por um tratado internacional, né? Ele vai responder no país dele de origem. Nesse caso, não se aplica a territorialidade, mas sim a... Bora ver se vocês estão fera. Não é extraterritorialidade, não é territorialidade. Se aplica Vou dar 5 segundos para vocês. 5, 4, 3, 2, 1. Se aplica a intraterritorialidade. Territorialidade. Intraterritorialidade significa o quê? Que o crime não está sujeito no Brasil. O crime não está sujeito no Brasil. Entendeu, senhores? Espero que vocês tenham entendido, porque é um assunto que cai bastante e você tem que atender. Tem que entender porque é um assunto que cai muito, né? E muito obrigado por assistir essa aula de Direito Constitucional, curso completo de Direito Constitucional, não é revisar, só que é um curso de Direito Constitucional mesmo complexo. E vamos responder questões depois que finalizamos extraterritorialidade. Depois da extraterritorialidade, aí a gente está apto, vamos resolver, vamos fazer uma videoaula, não vou mentir não. Eu acho que eu vou fazer uma videoaula de 30 a 50 questões. Eu gosto de responder questão, principalmente em videoaula que fica show de bola. E não pulem as vídeos de questões, porque você aprende na prática as coisas. Muito obrigado por assistir essa videoaula, por participar. Eu quero que vocês me sigam no Instagram. Se tá com dúvida, manda mensagem no WhatsApp. Meu DDD 98, eu sempre respondo. Posso demorar, mas eu respondo. 8607 e a marca da besta. 666, tá repreendido em nome de Jesus. Pode adicionar, só por favor adicione meu nome certo. Bota lá, Dr. Jonatas Mota, o professor e tal. Ah, mas é doutor, se eu tenho doutorado? Não, mas segundo Dom Pedro II, eu sou doutor, sou advogado. Não é conversa, gente? Muito obrigado e até a próxima aula de extraterritorialidade para depois respondermos questão. Obrigado, até mais.